Olá pessoal, eu sou o Wilson e hoje eu vou gravar uma aula sobre gases ideais, né? Uma aula sobre termodinâmica. E, enfim, vocês já estudaram provavelmente o que é um gás, né? O que era um gás? Basicamente, se a gente tem um recipiente e temos moléculas com alto grau de liberdade, poucas interações entre si, né? Ou quase nenhuma interações, moléculas livres, nós temos um gás, né? Esse que era esse terceiro estado da matéria. E a gente vai ter uma classificação dos gases agora, que vão ser os gases ideais, né? Que vão ser os gases que a gente vai trabalhar, que vai ter umas equaçõezinhas mais legais para fazer os nossos estudos, né? Vocês vão ver que é um modelo simplificado que nos ajuda a estudar as propriedades termodinâmicas da matéria. Então, o que tem de especial nos gases ideais? Primeiro, cada molécula a gente vai considerar como um ponto material, ou seja, sem volume nenhum, e elas vão obedecer às leis de Newton. Então, vai ter ação e reação, vai ter inércia, né? Se essa molécula aqui está viajando com uma velocidade Vx, ela vai continuar com essa velocidade Vx até que haja uma colisão ou alguma coisa que mude essa velocidade. Outra coisa, todas as colisões, seja entre as moléculas ou entre as moléculas e as paredes, vão ser perfeitamente elásticas, ou seja, conserva a energia. E além disso, as únicas interações que a gente vai ter entre as moléculas são as colisões. Ou seja, não vai ter interação elétrica, não vai ter nenhuma reação química, nada de especial, apenas colisões aqui entre pontos materiais, colisões perfeitamente elásticas. E aí, o que tem de especial nessas moléculas? Para a gente saber o que tem de especial, a gente vai estudar as variáveis que estão envolvidas. Então, primeiro, volume, né? O que é o volume? Basicamente, essas moléculas a gente vai cercar aqui num quadradinho, numa caixa, não sei, o que vocês preferirem pensar. Mas imagina que essas moléculas estão todas dentro de uma caixa. O volume da caixa, que é o volume, o espaço ocupado pela caixa, né? Que a gente calcula, por exemplo, se fosse um cubo, a gente calcularia fazendo a sua aresta elevada ao cubo, né? Enfim, essas fórmulas matemáticas a gente já conhece. E calculando o volume da caixa, a gente tem o volume aqui do gás, o volume que o gás está ocupando. E esse volume, geralmente, a gente vai pensar que ele está em litros, ok? Mas às vezes também pode aparecer em metros cúbicos. Então, também vou colocar aqui metros cúbicos. Sendo metro cúbico a unidade que está no SI. Então, prefiram usar o metro cúbico porque geralmente vai dar as unidades em Joule, em Newton, essas coisas. Quantidade de matérias. Ou seja, isso aqui está diretamente ligado com a quantidade de moléculas que está aqui. Se você contar a quantidade de moléculas e agrupar em parzinhos de 6 vezes 10 a 23, a gente tem a quantidade de mols, né? Ou a quantidade de matérias. Então, isso daqui é o que a gente chama de mol. Quanto mais moléculas tem aqui, mais mols de moléculas tem aqui, né? Mais conjuntos de 6 vezes 10 a 23 temos aqui, ou seja, mais quantidade de matéria. Além disso, também temos a pressão. A pressão é nada mais, nada menos do que. Imaginem que vocês fixem uma parede aqui e conte quantas vezes está ocorrendo colisão aqui, por exemplo, dessa molécula aqui com a parede. Se vocês forem contando, vocês vão ver que esse número é diretamente proporcional à pressão. E isso aqui é a nossa pressão, o número de colisões que está acontecendo com a parede. E além disso, essa pressão vai estar diretamente ligada com a força, porque a gente tem que a força sobre a área é igual à pressão. Ou seja, se a gente pegar a área, por exemplo, vamos supor que aqui tivesse um pistão. Se você pegasse a área desse pistão, calculasse a força que está acontecendo nessa área, ou seja, a força vai estar vindo da onde? Das moléculas que estão batendo. Se vocês calcularem a força e dividir pela área, vocês vão ter o valor da pressão. Que isso aqui vai estar sendo dado em, ah, primeiro, a unidade do SI, né, que é a mais legal, é o Pascal. Temos também o ATM
E temos também o milímetro de mercúrio, ok? Geralmente, né, qual que é a relação? Ah, inclusive eu esqueci de falar aqui, né? Geralmente, 1 litro, ou melhor, 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Assim como aqui a gente tem que 10 a quinta Pascal é igual a 1 atm. E isso aqui, por sua vez, é 760 milímetros de mercúrio. Ok? Além disso, temos a temperatura. O que é a temperatura? Basicamente, geralmente todo mundo tem uma noção intuitiva do que é a temperatura, né? Quando a gente fala que tá muito frio, tá muito quente. E essa temperatura que a gente fala está diretamente ligada com o grau de agitação das moléculas, com a energia cinética que essas moléculas têm. Então, quanto mais essas moléculas estão vibrando, quanto mais rápido elas estão aqui se mexendo, maior é a energia que elas estão aqui, maior a temperatura, né? Depois a gente vai estudando as leis da termodinâmica, vocês vão ver que a energia interna é diretamente ligada, quando o gás é monoatômico, com a temperatura. Então vocês vão ver uma relação direta entre a energia cinética e a temperatura. Por hora, só acreditem que temperatura está relacionada com a energia cinética, mas tudo isso vai ter uma explicação depois. E por fim, quando os cientistas definiram essas como sendo as variáveis mais fundamentais de estado, foram descobrindo-se algumas propriedades, né? Então, por exemplo, imaginem que vocês vão criar uma fórmula aqui para o nosso gás. Então, você tem, por exemplo, uma bexiga, né? Uma bexiga é um exemplo clássico de onde a gente tem um gás ideal. E a gente vai colocar, sei lá, 1 mol de gás aqui. Bom, primeira coisa, se eu colocar o N aqui em cima da minha equação, né? Ou seja, eu coloquei uma fração. Se vocês analisarem a relação entre o número de mols e o volume, vocês vão ver o seguinte, né? Quanto mais você assopra essa bexiga, quanto mais ar você coloca aqui dentro, você está aumentando a quantidade de matérias, né? Você está colocando mais ar lá dentro, mais moléculas lá dentro. E o que que acontece? O volume aumenta, né? Então, o número de mols é diretamente proporcional ao volume. Como que eu coloco isso aqui numa fração? Eu coloco o número de mols em cima, então o volume tem que estar embaixo. Né? Por que que eu coloco em cima e embaixo da fração quando é diretamente proporcional? Só imaginar, quando você tem 1/2, isso aqui não é a mesma coisa que, por exemplo, 3/6? Se eu aumentei o 1 para 3, né? Eu fiz vezes 3, eu aumento o 2 para 3, por 3 também, né? Para manter a igualdade. Isso aqui dividido por isso dá 0,5, isso aqui dividido por isso dá 0,5. Além disso, quando eu aumento o volume, né? Agora vamos pensar diferente. Se eu tivesse diminuindo o volume, né? Você tem a sua bexiga aqui. E aí imagina que você vai começar a apertar essa bexiga. Você vai fazer uma força para cá. Ou seja, diminuindo o volume. Volume diminuiu. O que que vai acontecer com a pressão? Ora, aqui tinham várias moléculas. Elas vão ter um espacinho um pouquinho menor para fazer as suas colisões. Então, elas vão começar a fazer mais força para não deixar essa bexiga encolher. E aí, por consequência, vai ter mais colisões aqui com a parede. Ou seja, se você diminui o volume, você aumenta a pressão. Ou seja, assim como na fração, né, quando era diretamente proporcional, tinha que estar um em cima e embaixo, agora se elas são inversamente proporcionais, igual aqui, eles têm que estar do mesmo lado da fração, né? Imagina, se você tem, tipo, 2 vezes 1, isso aqui, ou melhor, vai, 2 vezes 3. Isso aqui dá 6. Se você diminuir o 2, fazer que isso aqui é 1 vezes alguma coisa, você tem que aumentar o outro número, né? Tipo, fazer 1 vezes 6, que aí sim dá 6. Então, se eu diminuo a pressão, aumento o volume, eu tenho que colocar a pressão aqui junto com o volume na minha fração. E agora, sobre a temperatura, se eu tô aumentando a pressão, né, tá tendo mais colisões. Vocês concordam que se tiver mais colisões, eu vou aumentar a velocidade das moléculas, vou aumentar a temperatura? Então aqui aumenta a temperatura.
Logo, a temperatura tem que estar no lado oposto da fração que está a pressão. Então, tem que estar aqui em cima. Se eu falar que tudo isso é uma constante, eu chego numa equação para os gases, né? E essa constante eu vou chamar de R. E isso aqui que vai ser a minha equação geral dos gases, ou também equação de Clapeyron. Lembrando que esse P aqui é pressão, esse V aqui é o volume, esse N é o número de mols, e esse T aqui é a temperatura. Esse R aqui é o que a gente vai chamar de constante real dos gases, tá? E isso aqui vai ser um valor constante para qualquer gás ideal. Geralmente a gente adota como R sendo o quê? 0,082 atm litros por Kelvin mol. Ou também 8,1, deixa eu ver um espaço aqui. O R também pode ser 8,1, acho que assim já tá bom, tá? Não vou colocar todas as casas. Joules por Kelvin mol. Também é uma unidade legal, tá? E aí, dependendo da unidade que você estiver usando o problema, né? Se for o joule, né? O joule tá em SI. Então, se aqui for metros cúbicos pascal, se você estiver usando metro cúbico e pascal para o volume e para a pressão, então você usa esse 8,1. Se não, você usa esse 0,082, o atm litro Kelvin mol. Lembrando, as unidades são livres aqui, é melhor você converter de acordo com as suas unidades da constante real dos gases, mas o mais importante é que essa temperatura aqui, até colocar de outra cor, não pode estar em Celsius, ela tem que estar em Kelvin, Sempre tem que estar em Kelvin, ok? Senão não vai dar certo a sua conversão. Por fim, a gente pode estudar um pouco sobre como esses gases se comportam quando há as transformações. Então, para estudar essas transformações, vamos pensar na seguinte situação. Você tem aqui a sua caixinha, que está todas as suas moléculas, mas agora você tem uma coisa que é um pistão, ou seja, é como se fosse uma das faces da caixa, só que essa face é móvel. Então, se você aumentar o volume aqui, você pode aumentar esse pistão e fazer o pistão realizar um trabalho para você, igual aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Esse pistão subiu e realizou um trabalho para você, fez esse bloco ir para cima. Ele fez o trabalho, né? Ele gastou energia ali para fazer o que você poderia estar fazendo à mão. Enfim, primeiramente, vamos ver aqui como que funciona essas equações de estado, né? Então, primeiro, aqui, quando a gente tem as transformações, a gente vai considerar que esse número de moléculas aqui não vai mudar, tá? Então, esse N vai ser constante. O R também a gente sabe que é sempre constante, 0,082 atm por Kelvin mol. Como esses dois aqui são constantes, eu vou isolar eles na equação. Então, a gente tem que, se PV igual a nRT, eu tenho que PV sobre T é igual a N vezes R. E isso é constante. Ou seja, se aqui é um estado A e aqui é um estado B, a gente sabe o quê? Que PA, VA, TA é igual PB, VB, TB. Tá? Então, essa aqui é a nossa equação para transformações gasosas. Transformações essas que podem ser o quê? Isotérmicas, quando a temperatura é constante. Ou seja, se a temperatura for constante, não vai ter isso daqui, né? Não vai ter o cara de baixo, porque vai ser um igual ao outro, vai cortar. Então, a equação aqui vai ser o quê? PaVa é igual PbVb. Quando é isovolumétrica, a gente tem o quê? E primeiro, o que é isovolumétrica? Aqui é quando o volume é constante. Se o volume é constante, esse aqui é o que corta. Então, PA sobre TA é igual a PB sobre TB. Assim como a isobárica. A isobárica, a pressão é constante. Ou seja, esse aqui vai cortar com esse.
Então, VA sobre TA é igual a VB sobre TB. Além dessas transformações que podem ocorrer no nosso dia a dia, bom, isso aqui ocorre toda hora. Por exemplo, a isovolumétrica, a gente pode pensar na nossa panela de pressão. Na panela de pressão ali, você fecha a panela, né? Vou desenhar uma panelinha aqui. Você fechou a panela ali, o volume da panela não vai mais mudar, porque você fechou aqui. Essas moléculas não vão mudar. E olha só o que acontece na panela de pressão. Na panela de pressão, você aumenta a temperatura, porque está fornecendo calor. Se você aumenta a temperatura e sem mudar mais nada, você aumenta a pressão também, né? Para manter a igualdade da fração. E é então por isso que vai ser a panela de pressão, por isso que vai aumentar a pressão da panela. Bom, também temos, isso aqui era na isovolumétrica, né? Também temos várias transformações isotérmicas no nosso dia a dia. É só pensar em qualquer transformação ali que você não está mudando a temperatura. Por exemplo, a bexiga ali. Na bexiga você não está aumentando a temperatura, você está só soprando o ar lá dentro. Enfim, várias transformações no nosso dia a dia envolvem isso daqui que eu estou falando. E além disso, uma interessante é a adiabática. Na adiabática, tanto a pressão quanto o volume quanto a temperatura vão mudar. Mas o que vai ser interessante? Não há troca de calor. Então aqui não há troca de calor. Então, isso aqui seria, por exemplo, no desodorante, né? Quando você tem um desodorante aerosol, imagina que você quer o seu desodorante. O que acontece? Ele usa o próprio calor aqui que está aqui dentro, para a própria energia interna, para fazer o gás sair, para fazer o gás se expandir com a própria energia. Nenhuma energia vai ser fornecida a esse gás. É a própria energia que faz ele se expandir. Mesma coisa acontece no extintor de incêndio, essas coisas. Então, enfim, basicamente é isso a matéria. Para a gente saber como que isso é aplicado em vestibulares, Enem, essas coisas, vamos fazer alguns 2 exercíciozinhos só para treinar um pouco, tá? E aí eu finalizo a aula. Então, primeiro, esse aqui da FUVEST. Pneu de um carro estacionado tem uma pressão de 2 atm, quando a temperatura é de 9 graus Celsius. Depois do veículo correr em alta velocidade, a temperatura do pneu sobe a 37 graus Celsius e seu volume aumenta em 10%. Qual é a nova pressão do pneu? Bom, para fazer esse exercício, tudo que a gente tem que lembrar é qual que é a equação quando a gente tem transformações gasosas, né? Porque aqui você tem o pneu do carro, que estava no estado inicial A, e vai para um estado final aqui, um estado final B. Então, primeiro, eu tenho que PA vezes VA sobre TA é igual PB vezes VB sobre TB. Bom, a pressão aqui, o que a gente sabe sobre a pressão no estado inicial? É 2 atm. Então, eu já vou trocar aqui e colocar 2 atm. O volume, lembrando, pressão, qualquer que fosse a unidade, você poderia colocar aqui, né? Desde que seja uma unidade conhecida, assim, você pode colocar aqui. O volume, o que a gente sabe sobre o volume? Ele aumenta em 10%. Então, vou colocar aqui um VA. E o outro volume VB vai ser o quê? Né? Se aumenta 10%, o que é aumentar 10%? Vai ficar 110% do VA, né? 110% do volume inicial. Isso aqui é 110 sobre 100 VA, que é igual a 1,1 VA. Bom, então isso aqui vai ser 1,1 VA. O que a gente sabe sobre a temperatura do estado inicial? É 9 graus Celsius. E aí um erro comum, não pode colocar 9 graus Celsius aqui. Você tem que primeiro transformar isso aqui para Kelvin. Então, vou colocar aqui 9 graus Celsius mais 273, né? Se você fizer essa conta aqui, a gente converte para graus Celsius, para graus Kelvin, quer dizer. Isso aqui vai dar o quê? 282 Kelvin. Vou colocar aqui. Beleza. Além disso,
O que a gente tem sobre a pressão final? É o que eu quero saber. E a temperatura final é isso aqui, né? Então era 37 graus Celsius. De novo, converte para Kelvin. 37 graus Celsius mais 273. Isso aqui, ó, até que vai ficar bonitinho, vai dar 310, né? Kelvin. Beleza, e agora tudo que eu tenho que fazer é essas contas aqui é, para chegar na resposta. Então, primeiro, esse VA aqui vai cortar com esse VA. Kelvin vai cortar com Kelvin. E a unidade final vai ser a TM. Bom, vou isolar esse PB aqui. A gente vai ter que PB é igual 310 vezes 2 dividido por 282 vezes 1,1. E fazendo essa conta aqui, a gente vai ter a resposta de... vou pausar aqui só para fazer a conta. Bom, o resultado dá aproximadamente 2, ok? 2 atm. Você vê que praticamente não mudou, né? Então, essa é a nova pressão do pneu, ok? Bom, além disso, temos aqui esse exercício do Enem. Como que é esse exercício do Enem, né? Uma pessoa abre a sua geladeira e verifica o que há dentro dela, e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa que a habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o ou a tararã. Bom, o que acontece aqui? Você tem a sua geladeira fechada. Aqui a gente tem ar frio. O que acontece quando você abre a geladeira? Se você abre a geladeira, a tendência, né, é os corpos entrarem em equilíbrio, né? É isso que fala as leis da termodinâmica. Então, vai entrar calor aqui dentro. E esse calor, essa energia térmica, vai fazer o ar aqui ficar um pouquinho mais quente, né? Não vou colocar ar quente, porque a gente sabe que não vai esquentar tudo. Vou colocar ar morno, por exemplo. Enfim, a gente sabe que a temperatura vai aumentar. E depois ele fecha a geladeira. Bom, enquanto ele fecha a geladeira, enquanto a geladeira está fechada, a geladeira, né, ela tá resfriando ali. Então ela tá fazendo uma transformação gasosa. E o que acontece nessa transformação gasosa, né? Vou escrever aqui. A gente tem o PVT. Então, primeiro, o volume vai ser constante, porque o volume que está aqui na geladeira, enquanto ela está fechada, não vai mudar. Então, as únicas coisas que a gente vai variar é a pressão e a temperatura. A temperatura vai diminuir, né? Porque aqui tem um ar quente, a geladeira vai estar resfriando. Se a temperatura diminui, a pressão diminui. E se aqui vai ficar uma pressão menor que a atmosférica, né? Um P- aqui, e aqui está uma pressão mais forte, o que acontece? A pressão atmosférica vai fazer força para fechar essa geladeira. E por isso que a pessoa teve que fazer uma força maior. Logo, alternativa correta, letra D. Aqui você poderia ver também pelas alternativas, né? O volume de ar dentro da geladeira não vai diminuir, porque o volume da geladeira é constante. Nada que vai acontecer com as paredes ali vai fazer o volume diminuir. O motor da geladeira aqui, não tem nada a ver. Essa força pelo ímã também não tem nada a ver. E a temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes dela ser aberta. Bom, não porque na verdade a geladeira vai fazer a temperatura voltar ao que estava antes, né? Então também não é essa a alternativa. Ou seja, só resta a letra D. Bom, é isso, gente. Obrigado pela atenção.